Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vão estar com vocês em mais um Café com Jesus, que venham compartilhar a palavra de Deus. Eu me chamo Adriana Ferreira e eu estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia todos os dias, a conversar com seu Pai querido e amado. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu amo estar aqui compartilhando, eu amo falar da palavra do Senhor, aquilo que tem mudado a minha vida e eu quero passar isso para as outras pessoas e por isso eu estou aqui, inspirando você a também ter um momentinho de conversa com o Pai, porque a oração é uma conversa, como diz sempre o meu pastor, e momento de ler a Bíblia, nem que seja um capítulo, um versículo. Mas todos os dias, leia a Bíblia, não deixe de ler. Eu tô aqui com a minha Bíbliazinha, que é a de todos os dias. Tenho outras, mas eu gosto muito dessa. Ela é toda marcadinha, tudo do jeitinho que eu gosto. E é o meu jeito. Você tem que ter o seu jeitinho aí. Se você gosta de marcar a Bíblia, se você não gosta, gosta de escrever. Eu também tenho um caderno onde eu escrevo também. Mas eu quero inspirar você, leia. Se não tem uma Bíblia de papel, tem no celular, tem na internet, tem em todo lugar. Temos acesso hoje, graças a Deus, ainda à palavra de Deus. Amém? O que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 44, que vai dizer assim: E já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e se afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando as coisas. Aleluia. Aqui, esse trecho que se passa em também Mateus 27, 45 ao 56. Marcos também relata esse pedacinho que é lá no capítulo 15, 33. João também relata no 19, do 28 ao 30, fala sobre a morte de Jesus. Aleluia. Mas o que eu quero frisar aqui, meu irmão, minha irmã, é o versículo 45, essa segunda parte do versículo que diz assim, ó: E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Naquele tempo, nós não poderíamos ter acesso ao nosso Pai querido e amado. Falar com Deus, a gente tinha que ir até o sacerdote. E ele ali entrava lá e havia o santuário lá, onde havia aquele véu enorme, um tecido grosso, que ele tinha acesso e ele poderia falar com Deus ali. Ser ali um intermediário, levando aquilo que nós tínhamos para Deus, perguntar, para falar, para compartilhar. A gente tinha que ter acesso a outra pessoa. Mas quando o nosso Jesus amado e querido morreu naquela cruz, porque essa passagem diz que ele morreu na cruz, que ao meio-dia as trevas cobriram toda a terra, às 3 horas da terra. O sol deixara de brilhar e Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, até o sol negou-se de dar seu brilho. Estava de dia e de repente ficou escuro. Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e hoje nós não precisamos mais de sacrifícios. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes para levar a minha oração. Hoje eu posso entrar no meu quarto, me ajoelhar e falar com meu Pai. Hoje eu posso entrar no meu banheiro, estou na minha pia lavando minha louça, estou andando na rua pensando, falando com meu Pai, orando em pensamento. Eu posso estar aqui falando com meu Pai. Você está aí, fale com seu Pai. Você não precisa de intermediários, porque o véu do templo se rasgou. O véu do templo, desculpa, meus irmãos e irmãs, era algo extremamente grosso, era algo assim que era impossível de se rasgar sozinho.
Mas quando o Filho de Deus morreu naquela cruz, aquele véu se rasgou todo, de alto a baixo. Então hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai querido e amado. E se hoje você quer ouvir a voz de Deus, você pode abrir a sua Bíblia e ouvir a voz de Deus. Se você tem um problema, corre para Jesus, fala com Ele. Você está com dúvida? Vai orar, converse com Ele, pergunte a Ele o que fazer, peça orientação a Ele, leia a sua Bíblia. A voz de Deus está aqui, ó. É só você abrir. Não adianta nada, a Bíblia tá fechada. A gente tem que abrir e ler. A gente pode aprender tantas coisas aqui. E a minha vida tem sido transformada através dessa palavra. Ela me dá instrução, me mostra como fazer, me dá orientação, me ensina. Aqui eu escuto a voz do meu Pai. Talvez você ainda não consiga ler sozinho. Talvez você não possa ler, mas escute a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Fale com Ele. Aonde você estiver, fale com Ele. Eu amo de verdade o meu momento com Deus. É o momento que eu me sinto mais feliz na minha vida. Ali eu boto tudo pra fora. Tudo que eu tô sentindo, todas as minhas dúvidas, as minhas angústias. Porque problemas nós temos, aflições. E a gente não tá livre disso. A palavra diz que Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Jesus venceu. Ele morreu naquela cruz. Por mim e por você. Ele venceu a morte. Ele pagou o preço por mim e por você, para a gente poder ter acesso. E ali, ó, nos conectou novamente ao nosso Pai. E hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai querido e amado. Então não deixe de ter o seu momento com Deus. Não deixe de orar todo dia. Amanheça agradecendo. Fale com o papai. Agradeça a Ele pelo seu dia, pelo seu respirar, pela saúde. Eu tô tão bem hoje, graças a Deus. Esses dias, meus irmãos, eu tenho andado tão enferma, questões respiratórias, uma rinite e o tempo meio assim chovendo. Tem hora que chove, tem hora que tá mais frio, tem hora que esquenta. E eu tava sofrendo muito com a rinite. E buscando sempre me alimentar direito, porque isso também influencia. E tô tomando uma medicação. Dei uma faxina aqui em casa também, para tirar tudo que estava me fazendo mal, né? Porque a gente sabe que poeira, essas coisas, tem que manter limpo, tem que manter organizado, tem que ter nada que possa juntar poeira, né? Coisas que venham juntar, muitas cortinas, muitas coisas. Tira aquilo que não presta mais, tira aquilo que já não serve mais na sua casa, aquilo que já tá ocupando ali espaço, às vezes você nem usa, tá lá parado, faz tanto tempo você nem usa e só te dá mais trabalho para você ter. E ali você precisa ter um ambiente limpo, arejado, que você possa respirar um ar puro. E assim eu fiz aqui em casa. E hoje eu tô me sentindo muito bem, graças a Deus, bem melhor. Tô tomando remédio, mas eu amanheci muito bem, porque geralmente a gente que é alérgico às vezes acorda já espirrando, coçando o nariz. E por que eu entrei nesse assunto, meu irmão, minha irmã? Porque a gente tem que buscar sempre melhorar. A gente tem que buscar estar em paz, né? Com tudo do nosso lar, da nossa casa, na nossa vida. E eu sou do tipo de pessoa que meu pai, querido e amado, Jesus, é o meu irmãozinho mais velho. Jesus é o meu companheiro. Deus é o meu pai, querido e amado, e eu converso tudo com ele. Inclusive sobre a minha casa. Inclusive sobre a minha, né? A enfermidade que eu estava. Eu falei, Jesus, me cura disso. Jesus, me ajuda aqui. Eu não sei, eu já tô há dias assim doente, tomo um remédio, fico boa, corro espirrando, nariz correndo. Não aguento mais. E depois de orar, busquei entendimento, fui buscar vídeos que me ajudassem a procurar sobre aquilo que eu estava sentindo, o que poderia melhorar a minha condição, já que eu estava tomando remédio, mas mesmo assim ainda estava doente.
E ali eu pude ver que aquele vídeo, o médico falava, olha, tira tudo que não tem aí de bom, cortina, não tenha nada que possa juntar poeira. Se você tem alergia a isso, troque isso, faça isso, para melhorar a sua condição. E assim eu fui fazendo, sua alimentação, se alimentar melhor. E assim eu fui fazendo. E tá aí a importância. Primeiro eu busquei ao Senhor, orei. Depois eu tive a orientação de ir buscar ali mais conhecimento daquilo que eu estava precisando. Por isso a importância de orar. Esses dias eu também estava passando os problemas. Eu estava tão angustiada, tão triste. E aí Jesus falou ao meu coração, me deu a direção certa, abri a palavra, ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo e eu me posicionei. Fiquei pensando, refletindo. Mas certo dia eu acordei e falei assim, hoje eu vou resolver isso. Em nome de Jesus. Eu já falei com Deus e Deus, eu não aguento mais. E assim eu fiz, segundo o que Deus havia me orientado. Meu irmão e minha irmã, chega, estou mais leve. O fardo de Jesus é mais leve. Foi a melhor decisão. Por isso que é a importância de orar. Você tem acesso ao Pai. Você não precisa de intermediário. Se você está com dúvida, você não sabe o que fazer, se tem problemas, tem coisas que você não consegue, a palavra de Deus diz que não há nada impossível para Deus. Então ore, converse com Deus nos mínimos detalhes. Não precisa você falar com Deus só coisas que sejam extraordinariamente importantes, muito grandes. Não! Converse com Deus sobre a limpeza da minha casa, dei uma faxina geral aqui em casa. Eu tirei tanta coisa, meu irmão e minha irmã, tanta coisa. Eu estava até conversando com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu estava precisando me organizar. Tinha muita coisa dentro de casa. Tinha coisa que nem precisava. Coisa que me dava mais trabalho. Coisa que precisava ser organizada dentro da minha casa. Inclusive, eu vi um vídeo maravilhoso, maravilhoso, que fala sobre a organização da nossa casa, que fala também sobre que isso é uma parte espiritual, mas também a gente tem que tomar uma posição, meu irmão. Não adianta só orar, né? Tem que tomar uma posição. E assim eu fiz uma organização, botei uma máscara para não pegar poeira, dei aquela geral, tirei tudo que não precisava, organizei armários, joguei muita coisa fora que não precisava mais, outras coisas precisam ser retiradas que dá para dar para outras pessoas, e assim foi feita aquela organização. E da mesma forma é na nossa vida espiritual, mas o ambiente que nós estamos também fala de nós, de como nós estamos. Na nossa vida espiritual, todo dia a gente tem que dar uma limpezinha na casa. Na casa aqui, ó. Na casa que é templo e morada do Espírito Santo. Eu, você. Não, e na nossa casa também, como nós donas de casa faz, né? Uma limpeza todo dia. Na casa espiritual também precisa. Então, todos os dias nós precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia para aprender o que agrada, o que desagrada a Deus. O que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou pecando, Senhor? Estou errando em algum lugar? E às vezes eu não sei, porque as pessoas pegam por falta de conhecimento, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende e a gente não faz mais. E assim eu fiz com a minha casa. Tirei coisas que estavam me prejudicando, piorando a minha alergia, mudei algumas posições de coisas, de armário, meu filho, o quarto não tem muita ventilação, tirei ele do quarto, botei ele num ambiente mais aberto, mais arejado, porque ele também sofre com alergia. Ele dormiu bem melhor. Dessa mesma forma, por isso que nós temos que todos os dias buscar ao Senhor em oração e ler a sua palavra. Às vezes tem coisa na sua vida que não está dando certo, você só precisa de uma orientação. E aí você encaixa e faz certo. Porque sozinho a gente não consegue fazer nada, meu irmão, minha irmã. A gente precisa de Deus todos os dias, a gente precisa de Jesus todos os dias. Todos os dias a gente tem que buscar ao Senhor. Todos os dias a gente tem que ouvir a palavra de Deus, porque isso é que vai fazer o nosso dia melhor. Por mais que às vezes as coisas não estejam maravilhosas, que vai acontecer, mas a gente tem que buscar ouvir a voz de Deus, buscar todos os dias, estar alicerçado na sua palavra, buscando orientação, consertando, tapando ali aquelas brechas que estão abertas, mas é através da palavra que a gente vai buscar essa orientação, ouvindo a voz de Deus, conversando com Ele, né? E oração é uma conversa. Por
Por isso eu estou aqui para inspirar você. O véu do templo se rasgou. Então você hoje tem livre acesso ao seu Pai querido e amado, nosso Paizinho amado que eu amo, amo, amo muito. Jesus mudou a minha vida, eu o amo e não consigo viver sem Ele, porque Ele mudou a minha vida, Ele tem mudado a minha história. E hoje eu estou aqui para compartilhar disso com você e inspirar você a ficar pertinho do Pai e não sair de perto dele. Porque a vida já é difícil, meu irmão, minha irmã. Imagina a gente sem Deus. Imagina a gente sem Jesus para nos orientar. A gente precisa. Se com Ele a gente passa problema, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Imagina sem Ele. Que possamos buscá-lo todos os dias. Em oração, conversar com o Pai. Porque a oração é uma conversa. Amém? Não quero me estender mais nesse vídeo. Eu espero que essa palavra tenha abençoado seu coração. Coloquei para fora tudo aquilo que estava aqui, ó, que o meu Pai querido e amado assim colocou no meu coração, e eu sei que vai inspirar você a tirar um tempo com Deus. Ore, converse, ouça a palavra, leia a palavra, mas se alimente todos os dias dessa palavra, desse maná quentinho que desce do céu. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.